Hoje eu não vim te ensinar nada novo, eu vim te lembrar de algo que você esqueceu. E digo isso porque, na verdade, tudo que você busca fora, respostas, segurança, direção, já existe dentro de você. Então respira. Você não é o corpo, você não é a mente. Você é a consciência que observa tudo isso. E é exatamente a partir desse lugar de observação que toda mudança começa. A física já provou o que a espiritualidade sempre soube. Nada existe como matéria sólida, tudo é energia em movimento. E eu sei que isso pode parecer difícil de entender, principalmente porque você aprendeu diferente. Você aprendeu que tudo é fixo, sólido, previsível e que as coisas são como são. Mas quando você aprofunda um pouco mais, você percebe que aquilo que parece sólido, na verdade, é vibração organizada. Átomos vibram, pensamentos vibram, emoções vibram. Por isso, o dinheiro é energia, o amor é uma energia, a saúde é energia. O que muda não é o objeto em si, o que muda é a frequência com a qual você se relaciona com ele. E essa frequência nasce dentro de você. Você já deve ter ouvido falar do experimento da dupla fenda, que demonstrou que o observador altera o experimento. Ou seja, o resultado ele não depende apenas do que está sendo observado, mas de quem observa e de como observa. E é aqui que isso sai da teoria e entra na sua vida. Quando você vive no automático, é o passado que observa o presente. São crenças antigas, memórias emocionais e condicionamentos repetindo o mesmo filme. Mas quando você desperta, é a consciência que escolhe. E quando a consciência escolhe, a realidade responde. Você é o observador. O universo apenas responde. Então, se o observador é quem cria, precisamos entender de onde estamos observando. O passado e o futuro, eles não existem. Eles são apenas registros mentais. O passado é uma memória e o futuro é uma projeção. O único lugar onde o poder está é o presente, o aqui, o agora. E o presente só se acessa quando você sai do piloto automático e entra em presença consciente. E quando você entra em presença, você começa a perceber algo importante, que as crenças elas não são só ideias, são comandos bioquímicos. Uma crença ativa hormônios e esses hormônios geram emoções. Essas emoções vão sustentar comportamentos e comportamentos repetidos viram destinos. Mas presta atenção nisso. Destino não é sentença. Destino é um padrão não questionado. E se o padrão pode ser questionado, ele pode ser transformado. Nada se transforma sendo rejeitado. Por isso o caminho é simples, mas profundo. É identificar as suas crenças. O que é que eu estou acreditando sobre mim, sobre a vida, sobre Deus? Depois você vai acolher essa crença, porque ela nasceu só para te proteger em algum momento. Aí você vai ressignificar, porque ela já não te serve mais. E quando esse processo é feito com consciência, a energia muda. Porque a partir desse ponto você entende algo essencial, que palavra não é som, que palavra é código. Então aquilo que você fala com emoção, o corpo obedece. E aquilo que você fala com intenção, a água resiste. Isso mesmo. Sim, existem experimentos que demonstram que a água responde à palavra. E seu corpo é majoritariamente água. Por isso, quando você usa palavras conscientes, você não está pedindo. Na verdade, você está programando. E quando você fala com a água, você não está falando com algo externo. Você está falando com a memória. Isso. Não é um ritual místico, é ciência vibracional. A palavra certa, no estado emocional certo, muda a frequência. Então, palavra mais emoção é igual a comando. E aqui entra algo importante. Programação neurolinguística, técnica, exercícios, nada disso cria poder. Essas ferramentas, elas não criam nada, elas apenas removem os bloqueios, porque o poder nunca esteve fora, ele só estava esquecido. E quando você olha tudo isso em conjunto, percebe algo inevitável. Tudo aponta para um único caminho dentro de você. Não existe salvação externa, não existe Deus separado, não existe consciência fora.
Você é a consciência. Você é o Deus interno se reconhecendo. E agora vem a escolha. Você pode continuar vivendo no automático, repetindo os padrões, as crenças e as histórias. Ou você pode despertar. O universo ele não julga, ele apenas responde. A pergunta é: o que você escolhe observar a partir de agora? Você pode acreditar em tudo isso ou não. E sabe o que é mais interessante? Em qualquer uma das escolhas, você vai estar certa. Mas dessa vez faz algo diferente. Testa, aplica, observa, experimenta na sua própria vida. E depois, se perceber que algo mudou, que a realidade respondeu de outro jeito, que a vida começou a fluir com menos esforço, você não precisa me dizer nada, só segue e honra o que despertou em você.